Boa tarde. Hoje é quarta-feira, 29 de junho, e o Senado Notícias está no ar. O governo desistiu da PEC dos combustíveis e anunciou um pacote social que prevê, entre outras coisas, o aumento no valor do Auxílio Brasil. As medidas foram incluídas em uma proposta que já estava em análise no Senado desde o início do ano. A votação pode ocorrer ainda hoje. O senador Fernando Bezerra retirou o principal ponto da PEC original apresentada pelo senador Carlos Portinho, a compensação financeira aos estados que decidissem zerar o ICMS sobre óleo diesel e gás de cozinha. Não se fazia mais necessário avançar em termos de definição de alíquotas, já que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados tinham definido a essencialidade dos produtos e serviços de energia, telecomunicações, transporte, né? E, portanto, já seria suficiente aguardar um certo prazo para que o PLP 18 pudesse produzir os seus efeitos, que começou a produzir. O governador de São Paulo reduziu a alíquota da gasolina, outros governadores deverão seguir o exemplo. O texto construído em acordo com o Executivo prevê o uso dos recursos em benefícios sociais. De acordo com a proposta, o valor do Auxílio Brasil passaria de R$ 400 para R$ 600. Isso tem uma estimativa de custo da ordem de 26 bilhões de reais até o final do ano. É importante assinalar que dentro desses 26 bilhões de reais, nós iremos zerar a atual fila de beneficiários. O Ministério da Cidadania estima em quase 1,6 milhões de famílias que estão na fila de espera do programa Auxílio Brasil. O Auxílio Gás, hoje cerca de R$ 60 a cada 2 meses, passaria para R$ 120 a cada 2 meses, a serem concedidos a cerca de 5.860.000 famílias. Além disso, pelo texto, será criado um voucher no valor de R$ 1.000 a ser pago aos caminhoneiros autônomos de carga. Como os recursos são limitados, a ideia é focar o apoio do auxílio caminhoneiro aos mais fragilizados dessa cadeia de transporte de carga. E aí fizemos a opção de contemplar apenas e exclusivamente os transportadores autônomos. Nós também queremos registrar que vão ser contemplados só aqueles que estiverem cadastrados no registro nacional até 31 de maio. Também está prevista uma compensação aos estados para atender a gratuidade já prevista em lei do transporte público aos idosos. Fernando Bezerra manteve do texto original uma compensação aos estados que mantiverem incentivos que estimulem a competitividade do álcool em relação à gasolina. O texto aponta que o impacto financeiro desses benefícios será de 38,7 bilhões de reais, maior do que os 29,6 bilhões previstos na PEC original. De acordo com a proposta, esse valor ficaria fora do teto de gastos. Os benefícios seriam pagos a partir do final de julho ou início de agosto e só valeriam até o final do ano. O senador Fernando Bezerra ressaltou que a ampliação de benefícios já existentes e a criação de outros num ano eleitoral não fere a lei e se justificam pelo estado de emergência. Vai ter o reconhecimento do estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustível e seus derivados e dos impactos sociais deles decorrente. Os efeitos do reconhecimento do estado de emergência, eles ficarão circunscritos aos valores e medidas contidas no próprio substitutivo. Portanto, ele não vai ser uma porta aberta para a realização de novas despesas. Segundo ele, o governo terá recursos para bancar a proposta. O resultado primário até abril de 2022
foi de 139 bilhões. O governo está operando no positivo durante todo esse ano de 22. E a expectativa é que o governo venha a ter de novo um superávit primário esse ano. E também aqui eu comento as receitas extraordinárias que não estavam previstas ou estavam subestimadas no orçamento que nós estamos executando. Então, nós estamos estimando a receita da Eletrobras, cujo valor agora já é conhecido, é de 26,6 bilhões, que estão já entrando no cofre do Tesouro Nacional, proveniente do processo de privatização da Eletrobras, ou da democratização do capital da Eletrobras, e também a estimativa que é feita pela Secretaria do Tesouro de repasses de dividendos adicionais ou complementares ao previsto na proposta orçamentária. E aí são do BNDES, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, de diversos outros órgãos do governo federal que estão operando no azul. O requerimento para a criação de uma CPI para apurar denúncias de corrupção no Ministério da Educação foi protocolado ontem na Secretaria-Geral da Mesa do Senado. Com 31 assinaturas, 4 a mais do que o necessário, o requerimento de criação da CPI do MEC foi protocolado na Secretaria-Geral da Mesa do Senado pelo senador Randolfo Rodrigues e por parlamentares da oposição. É um requerimento robusto, mostrando que há um desejo no Senado de que este esquema escandaloso que se instalou no Ministério da Educação tenha uma séria investigação. A Comissão Parlamentar de Inquérito deverá investigar o suposto esquema de corrupção no Ministério da Educação. O caso envolveria o ex-ministro da pasta, Milton Ribeiro, que chegou a ser preso pela Polícia Federal na semana passada e liberado no dia seguinte. Ele deixou o cargo no final de março, pressionado por denúncias de favorecimento na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. De acordo com as denúncias, os pastores evangélicos Gilmar Santos e Arilton Moura, que também foram presos na semana passada, influenciavam na destinação dos recursos do fundo, inclusive com pedidos de propina que foram confirmados por vários prefeitos. Em áudios divulgados nesse período pela imprensa, o ex-ministro Milton Ribeiro disse priorizar municípios administrados por prefeitos vinculados aos pastores, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Como é do conhecimento de todos vocês, a investigação em curso, conduzida pela Polícia Federal, pelo delegado Bruno Calandrini, pelo Ministério Público Federal, está sob forte intervenção e forte ameaça. Desde a semana passada é de conhecimento de todos, em áudio do próprio senhor Milton Ribeiro, de que o presidente da República interveio de forma clara para impedir que a investigação avançasse. Em um claro crime, conforme o Código Penal, de obstrução às investigações e de uso de informações privilegiadas. Para que a CPI seja instalada, é preciso que o requerimento seja lido em plenário. A expectativa da oposição é de que essa leitura aconteça ainda esta semana. Mas esta é uma decisão que cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A possível criação dessa CPI do MEC repercutiu entre os senadores na tarde de ontem. E há cobrança para que outras CPIs apresentadas anteriormente sejam instaladas primeiro. A criação de uma CPI para investigar as denúncias de desvio de verbas no Ministério da Educação dividiu a opinião dos senadores. A Polícia Federal decretou prisão preventiva do ex-ministro da Educação. Quando se decreta uma prisão preventiva, é porque você tem munição pesada. E essa CPI, sem revanchismo, de forma independente, de forma responsável, ela vai mostrar toda essa munição e muito mais. CPI não tem hora.
CPI tem que ter motivo. A nossa posição de respeito àqueles que apoiam, inclusive o senador Cajuru, que tem total liberdade, e se a CPI for instalada, será indicado sim pelo partido para participar dela e participará certamente com responsabilidade, com seriedade e competência, mas eu não assino a CPI durante a campanha eleitoral. A avaliação sobre a instalação, a conveniência ou não de instalar essa CPI, é prerrogativa do presidente Rodrigo Pacheco. Nós já temos milhares de pessoas que são regiamente pagas para fazer o trabalho de investigação, de prisão e de julgamento. Então, na véspera da eleição, instalar essa CPI vai transformar o Senado em mais um palanque. Essa CPI não é eleitoral e não é anti-evangélico, é o contrário. Ela é anti-eleitoreira e ela é pró-evangélicos. Antes que se diga essas coisas, é bom se lembrar que tanto na área da saúde quanto agora na área da educação, esse governo constituiu canais paralelos, gabinetes paralelos. Isso ficou claro na primeira CPI e agora, mais uma vez, os indícios são os mesmos. Os parlamentares também se manifestaram pelas redes sociais. O presidente da Comissão de Educação, senador Marcelo Castro, disse que é preciso investigar a fundo as suspeitas de uso criminoso dos recursos públicos da educação brasileira. Paulo Paim disse que enquanto a mão grande avança sobre 56 bilhões do MEC e do FNDE, as universidades públicas, os institutos federais e as escolas técnicas têm seus orçamentos reduzidos pelo governo federal e alerta que a situação é gravíssima. Há 3 pedidos de CPI que foram protocolados antes do pedido da CPI do MEC e não há limites para o funcionamento de comissões parlamentares de inquérito. Mas um senador só pode participar ao mesmo tempo de no máximo 2 CPIs, sendo titular em uma e suplente na outra. Apresentada em abril deste ano pelo senador Carlos Portinho, a CPI das Obras Públicas Inacabadas aguarda a leitura do requerimento em plenário para ser oficialmente criada. Outra CPI que também está na fila é a que pretende investigar o crime organizado e o narcotráfico e foi apresentada pelo senador Eduardo Girão. A CPI das ONGs, que foi solicitada pelo senador Plínio Valério, teve o requerimento lido em 2019 e aguarda apenas a instalação do colegiado. Ele disse em sua rede social que espera que o presidente do Senado respeite a cronologia e instale na frente a CPI das ONGs. Os 3 senadores enviaram ofício ao presidente do Senado cobrando a instalação das comissões parlamentares de inquérito. Todas essas CPIs têm o mesmo interesse porque foram firmadas por 27 senadores cada qual e é obrigação do presidente da Casa, aquela já lida, implementá-las e requerer que os blocos de partido indicam os seus membros e nessa ordem, assim como aquelas ainda não lidas, que sejam lidas e que sigam na sua ordem também de igual forma a instalação e a indicação dos seus membros. Uma frente parlamentar mista pode ser criada no Congresso em defesa da lavoura cacaueira. O anúncio foi feito hoje pelo senador Zequinha Marinho durante a audiência pública para debater medidas que estimulem o aumento do consumo de cacau e derivados do cacau. O Brasil é praticamente o único país que planta cacau, beneficia e consome o chocolate no mercado interno. O cacau é uma planta nativa das Américas, hoje mais produzido na África, mas não é muito consumido por lá. A Europa beneficia as amêndoas e consome muito, mas não planta. O Brasil é um hub de exportação de produto com valor agregado de cacau. Ou seja, nós exportamos derivados, nós atendemos o mercado da América do Sul, nós atendemos os Estados Unidos, o Canadá. Se a gente não tiver amêndoa suficiente para processar e exportar, nós perderemos um importante mercado consumidor que será rapidamente atendido por outros mercados, outros países. Somos pelo menos 14 estados brasileiros produtores de cacau, o que equivale à produção anual das já indicadas 200 mil toneladas
e representa algo em torno de 100 milhões de dólares de faturamento anual e gera em torno de 300 mil empregos nos diversos segmentos da cadeia produtiva, em especial da lavoura. Os produtores de cacau se preocupam com o impacto econômico da importação e também com as pragas, que podem vir junto com as amêndoas. Existe o não uso da substância brometo de metila. Quero alertar os senhores que a substância capaz de acabar com as pragas africanas e doenças advindas da África é essa substância. Quero salientar também que o Brasil não está cumprindo o Acordo de Montreal, dificultando aí o uso dessa substância. Com isso, senhores, coloca-se em risco toda a nossa cacauicultura brasileira, que quando os navios chegam no Porto de Ilhéus, os primeiros a serem atingidos somos nós, cacauicultores. As nossas propriedades do sul da Bahia estão em risco. E está em risco toda a agricultura brasileira. Já estamos aqui com a minuta do projeto de resolução para criarmos aqui a frente parlamentar mista, Senado e Câmara Federal, em defesa da lavoura cacaueira, lá da CEPLAC. É muito importante isso para a gente unir um grupo de parlamentares que tenham interesse nesse assunto, que eu considero fundamental lá para o estado do Pará, o pessoal de Rondônia para Rondônia, da Bahia para Bahia, e assim vai. O relatório final do Fórum da Geração Ecológica foi o tema principal da reunião desta quarta-feira na Comissão de Meio Ambiente do Senado. Os senadores aprovaram o relatório elaborado por representantes da sociedade civil reunidos no Fórum da Geração Ecológica. Durante um ano, 42 participantes pesquisaram os temas de bioeconomia, cidades sustentáveis, economia circular e indústria, energia, proteção, restauração e uso da terra. O produto final consta de uma avaliação conjuntural de cada tema, pedidos de informação, indicações e sugestões de propostas legislativas. Ao agradecer a participação da sociedade, o senador Jacques Wagner explicou o relatório. Uma que é um resumo executivo do próprio fórum, ou seja, descrevendo a história do fórum, e o outro com a apresentação de 26 minutas de projetos de lei, 4 indicações e 2 requerimentos de informação. É uma forma nossa de reconhecer o trabalho desses membros da sociedade civil e, evidentemente, cada projeto desse seguirá seu curso normal na casa. Aqui nós não vamos estar aprovando os projetos, estamos aprovando o relatório da comissão. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou hoje a renovação ou outorga de 12 rádios, 9 delas comunitárias. São rádios em Araraquara, Campinas e Mairiporã, no estado de São Paulo, Paracuru, Icó e Lavras, da Bangabeira, no Ceará, Montevidéu, em Goiás, Caetanos, na Bahia, Renascença, no Paraná, São Felipe do Oeste, em Rondônia, Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, e em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Já as votações no plenário do Senado devem acontecer a partir das 4 horas. Vamos conferir aqui no telão o que pode ser analisado pelos senadores. O primeiro item é a PEC 1, que prevê aumento no valor do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás, além da criação do voucher caminhoneiro. Também pode ser votado o projeto de desjudicialização da execução civil de título executivo judicial e extrajudicial. Outro projeto denomina Viaduto Ademir Barros, o novo viaduto localizado no KM 102, no quilômetro 102 da rodovia BR-040, na entrada do distrito de Xerém, município de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. E está na pauta ainda o projeto que inclui na tributação especial do Simples Nacional os serviços de representação comercial.
Senadores da comissão externa, que apura o aumento da criminalidade na região norte do país, irão até Atalaia do Norte amanhã para ouvir representantes das comunidades indígenas e também dos órgãos de investigação. Eles querem apurar as mortes do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo e acompanhar as investigações que estão sendo realizadas. Foi um pedido do senador Randolfo Rodrigues, que é o presidente da comissão externa, que apura o aumento da criminalidade na região norte e que está investigando também o assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira. A comissão externa trabalha junto com a Comissão de Direitos Humanos do Senado e os senadores dos dois colegiados entendem que ir ao local dos fatos é um ponto inicial para as investigações. Segundo informações da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Univaja, Bruno recebia constantes ameaças de madeireiros, garimpeiros e pescadores. O Bruno morreu, senador Nelsinho, licenciado do cargo dele sem apoio institucional nenhum, coordenando ações com os povos indígenas de lá para evitar o crime. Quero lhe dizer que é interesse desse Congresso Nacional, é interesse do Senado. O próprio presidente do Senado foi muito enfático no dia em que o plenário aprovou a proposta do senador Randolfo Rodrigues para a instituição dessa comissão externa, e eu tenho convicção, certeza de que tudo será feito para que nós possamos evitar a repetição de fatos como esse. Vão participar dessa diligência em Atalaia do Norte o senador Randolfo Rodrigues, presidente da comissão externa, o senador Fabiano Contarato, vice-presidente do colegiado, o senador Nelsinho Trade, que é o relator da comissão, a senadora Leila Barros e o senador Eduardo Veloso, além de deputados federais. Eles irão ouvir lideranças indígenas e as polícias militar, civil e federal, além do Exército, Marinha e de órgãos como a FUNAI e o IBAMA. Os parlamentares sairão de Brasília num avião cedido pela FAB até a cidade de Tabatinga, no Amazonas, que fica na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. De lá, seguem de helicóptero até Atalaia do Norte, cidade mais próxima da terra indígena do Vale do Javari, região onde foram assassinados o jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Araújo. O que a gente quer da comissão é esclarecer os fatos, trazer a verdade à tona e mostrar para a sociedade. Além do que, apresentar soluções para diminuir os problemas que existem nessa região. Os senadores aprovaram ontem um projeto que autoriza a participação de prestadoras públicas oficiais dos serviços de assistência técnica e extensão rural no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. O texto vai à sanção. Atualmente, o Pronatec pode ser executado por instituições federais de educação profissional e tecnológica e por entidades privadas sem fins lucrativos. Com a aprovação do projeto, fica permitida a execução do programa às instituições públicas, prestadoras de serviços de assistência técnica e extensão rural. Na justificação, a autora destaca que o êxito do Pronatec em algumas regiões, especialmente Norte e Nordeste, poderia ser comprometido pela falta de capilaridade das instituições de educação profissional, públicas e privadas, incluindo as entidades do Sistema S, o qual eu destaquei na minha fala. Por isso, sugere que sejam autorizados a participar da iniciativa, oferecendo cursos de formação profissional, em particular, na vertente do Pronatec Campo, as entidades de assistência técnica e extensão rural, que se fazem presente em todo o país. Ampliar o leque de instituições habilitadas para oferecer cursos de formação de trabalhadores e trabalhadoras é medida altamente salutar, maiormente no setor rural, em que as carências de qualificação para atender às exigências de modernização e produtividade da agropecuária são gritantes. O plenário aprovou também um projeto que facilita a captação de recursos ao setor rural, permitindo o uso de fundos garantidores solidários a toda a operação financeira vinculada à atividade empresarial rural. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página
na internet, senado.leg.br/TV. A gente termina com imagens agora do segundo dia de atividades do programa Jovem Senador, que ocorre durante esta semana aqui no Senado, permitindo a estudantes de escolas públicas de todo o país, selecionados por concurso de redação, vivenciarem o dia a dia dos senadores. Obrigado. Hoje pela manhã nós fizemos um passeio cívico, hoje nós visitamos a Catedral de Brasília. A gente pôde ver o Palácio do Planalto, onde a gente já viu tantos grandes presidentes da história do Brasil passar por lá. É vídeo. E também voltar no informacional na questão do sistema. Hoje a gente teve a nossa primeira sessão de decisão e de discussão das leis que vão entrar ou não em vigor, decididos por nós. Tá pronto. Imaginando pronto, às vezes a gente não vai conseguir desenvolver o projeto de lei. Os direitos estudantis é obrigatório em todas as escolas. Ele marca uma combinada. Feliz aniversário para uma amiga que é muito importante para mim. E a minha sensação de estar aqui é simplesmente gratificante. Eu estou honrada de estar aqui, porque esse programa proporciona essa sensação de você representar o seu estado. Retirando a necessidade de assinada pelos